Vamos orar pelas crianças, podem vir aqui para frente. Nós vamos orar pelas crianças. Amém? Estenda aqui a mão para frente, nós vamos orar, pedindo ao Senhor que abençoe essas crianças. Pastora Lídia. Senhor, meu Deus e Pai, obrigada, Senhor, pela vida dessas crianças. Pai, quando elas adentrarem ali naquela sala, que elas possam, Pai, ser ministradas com uma palavra e que elas possam andar sobre elas, Pai. Da saúde, em nome de Jesus, a cada criança aqui, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje vai ser a professora Zaine e a Ana Nicasso. Amém? Amém. Amados, hoje nós vamos mudar a ordem do culto, amém? E está todo mundo aí aquecido, né? Cuidado com a orelha, né? Às vezes está frio demais. Mas agora nós vamos ter de volta as reflexões. Os irmãos se preparem, hein? E a gente já quer ouvir hoje a Ana Carolina. É para o Senhor Jesus, faça o seu melhor. Então, essa semana, né, eu falei com o pastor domingo passado, aí ele falou, né, para eu trazer essa reflexão hoje, e aí desde segunda-feira, eu estava orando, eu falei, Senhor, o que eu vou falar, o que eu vou falar a semana toda? Aí eu abri a Bíblia na segunda-feira e orava, Senhor, revela, e não tinha revelação. Aí na quinta-feira eu decidi qual era o tema que eu ia falar, né? Só que quando foi de sábado para domingo já estava tudo certinho, né? De sábado para ontem, na verdade. Tava tudo certinho. Aí eu tive um sonho, né? E geralmente sonho, a gente sonha e esquece, né? Metade do sonho no outro dia. Só que eu acordei e lembrei do nada desse sonho. E vou contar rapidinho, tá? Não vou demorar muito. No sonho, eu abraçava a pastora Wanda, né? Aí ela falava assim pra mim, não se esqueça de Mateus 6:33. Aí foi só isso, acabou o sonho. Quando eu acordei, aí eu lembrei disso, aí eu corri, peguei a Bíblia, eu falei, o que tem lá em Mateus 6:33? Eu ainda não sei a Bíblia de como, não. Talvez algum dia, né? E só que para a gente ter uma base melhor, vamos ler em Mateus 6, do versículo 31 ao 34. Fala assim, portanto, não fiqueis ansiosos dizendo, o que comeremos, ou o que beberemos, ou com o que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios buscam. Porquanto vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas essas coisas. O versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não fiqueis ansiosos, pois com o amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo. Suficiente é ao dia o seu próprio mal. Essa é uma palavra que falou muito comigo, porque eu orei e falei assim, Deus, eu quero levar algo que eu esteja vivendo, né? Algo que eu tenha uma experiência, porque é muito fácil a gente querer falar de alguma coisa assim que a gente não tem aquela realidade, né? Falar sobre algo que a gente não vive.
Porque a gente tem que conhecer o momento. A gente tem que conhecer o que a gente passa. E na Bíblia tem, assim, tudo o que a gente precisa, todas as respostas. E esses dias eu estava falando, ai Deus, eu quero isso, eu quero aquilo. E, ai Senhor, resolve isso para mim, por favor. E aí Deus, nessa palavra, falou assim, por que você está pedindo tanto? Será que é o momento certo para isso? E a gente, às vezes a gente quer apressar tanto as coisas e não é o momento, né? E tem dois motivos pelo qual as coisas que a gente pede talvez não aconteçam na mesma hora. Primeiro, porque se não aconteceu, ou não era para acontecer, ou não é o momento para acontecer. E a gente tem que aceitar isso. Porque Deus criou a gente. Quem nos conhece melhor do que o nosso próprio Criador? Ele conhece a gente. Foi Ele que nos criou. Ele sabe o momento certo. Se não aconteceu, é porque não é o momento certo ou porque não é para acontecer. Às vezes a gente fica pensando, isso vai ser melhor para mim, esse emprego vai ser melhor para mim, eu ganhar 10 mil reais vai ser melhor para mim. Será mesmo? Será? A gente tem que parar para analisar. Se Deus entregasse tudo para a gente, tudo que a gente pede, talvez a gente, nossa vida virasse assim de cabeça para baixo. Se Deus entregasse tudo que a gente pede para Deus, a gente tem que pedir misericórdia para Deus, porque a gente pede às vezes umas coisas assim, nada a ver, né? Achando que é aquilo e não é aquilo, gente. Tem um momento certo. Então, nós temos que aprender a amar o que nós temos. Nós temos que aprender a dar valor àquilo que nós temos. E depois, e antes de pedir alguma coisa para Deus, a gente tem que falar, Senhor, é isso que o Senhor quer para mim? Se for da tua vontade, amém. Se não for, me ensina a aceitar. Porque a gente tem que aceitar também a palavra de Deus. Porque às vezes a gente tem mania de falar assim, se for da tua vontade, amém. Aí quando Deus fala que não, a gente, ai meu Deus, misericórdia, Senhor. Às vezes a gente, nós somos seres humanos, né? Ser humano tem disso às vezes. Mas a gente tem que aprender a aceitar a palavra que Deus quer, aceitar o que Deus tem para a nossa vida e saber pedir também. Pedir sabedoria, falar para o Senhor, Pai, faça em minha vida a tua vontade, porque quando a gente aprende a andar de acordo com a vontade de Deus, a gente percebe que a nossa vida começa a melhorar bastante. Ou também tem momentos difíceis, né? A vida do crente é a vida do crente, né, irmão? E então sabe. Por isso que às vezes a gente fala, foi uma decisão importante que a gente tomou, mas não é fácil. Porque viver na dependência de Deus não é fácil. Todo mundo aqui que entrega a vida nas mãos do Pai sabe que tem muitos momentos difíceis, mas também tem muitos momentos bons, né? E o que vai ser melhor do que morar no céu? Às vezes a gente está pedindo tanta coisa assim fútil aqui na terra e esquece que qual é o lugar que a gente quer ver quando a gente fechar os nossos olhos e abrir? Porque a gente tem que pensar nisso também, nas consequências do que a gente pede, né? Então, se Deus ainda não fez, irmãos, vamos aquietar nosso coração, acalmar e falar, Senhor, amém, eu vou confiar em Ti e eu agradeço pelo cuidado de Deus. Então, é isso que eu queria falar para os irmãos nessa noite. Amém. Amém. Aí uma palavra para o nosso coração. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé. Hoje nós vamos cantar. Hoje a gente vai aproveitar todo esse tempo para estudar. Série de mensagens que começa hoje, que não vai ser sempre nesse molde, mas hoje eu quero começar com a mensagem. E essa mensagem fala sobre o que Jesus faria.
Tem um livro de Charles Sheldon que fala sobre Em Seus Passos, o que faria Jesus. Mas não é baseado no livro, irmãos. É apenas a pergunta que nós vamos responder. O que Jesus faria? Amém? Vamos ler a palavra de Deus no capítulo 6, verso 12 de Mateus. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 6, verso 12. Pastor Giovanni, por favor, me ajuda. Obrigado. Todos acharam? Se não achou, tem no telão. Perdoa as nossas ofensas, como também temos perdoado aqueles que nos ofendem. Essa é a tua palavra, Senhor, e sabemos que ela é santa, poderosa, e é uma espada que pode fazer a divisão entre alma e espírito, que pode fazer discernir os nossos sentimentos, pensamentos. Então, Senhor, nós queremos nos expor a esta luz. Essa luz que vem para trazer clareza sobre aquilo que fazemos, se está dentro ou não da Tua vontade. Então, Senhor, nos transforma. Faça com que a Tua palavra venha nos moldar. Nós somos vasos nas Tuas mãos. Que todos digam amém. Amém. Pode sentar. Primeiro, eu quero agradecer ao pastor Giovanni, porque hoje era o dia dele estar aqui no ministério. E prontamente o pastor Giovanni, ao pedir a ele, porque eu não dei ordem, não é ordem, é pedido. Aí pedi para o pastor Giovanni e ele disse: tudo bem, pastor. Irmãos, nós hoje vamos estudar sobre o que Jesus faria. Mas a primeira coisa que nós precisamos entender é que existem algumas coisas que são básicas na vida do cristão. E eu gostaria justamente de falar sobre perdão. Às vezes nós estamos vindo na igreja, e hoje eu não cantei com os irmãos e não houve ministério de louvor, porque às vezes nós estamos acostumados à liturgia. Estamos acostumados a chegar, saber que vai ter um momento da música, e nós vamos ficar alegres ou vamos ficar muito emocionados. Mas estamos esquecendo, olhe bem para mim, por gentileza. Estamos esquecendo o principal. O principal não é cantar. O principal não é apenas nos encontrarmos. O principal é nós, todas as vezes que formos expostos à luz do Evangelho, que saiamos daqui melhores do que quando entramos. Esse é o objetivo. O objetivo de estarmos aqui não é só para nos reunirmos. Porque para ouvir música e cantar, a gente pode cantar em casa também. Nós também podemos ver vídeos em casa. Mas o objetivo de estarmos aqui é um desafio. Porque muitas vezes é entre nós que as coisas estão acontecendo e nós precisamos superá-las. Então, toda vez que nós somos ensinados, nós vamos ser levados a provas que o próprio Deus vai trazer para mostrar se nós realmente estamos praticando ou não. Ou, se não praticamos, nós vamos ter a ideia de que devemos melhorar naquilo. Quem entendeu, diga amém. Amém. Hoje eu quero dizer para os irmãos, eu não estou aqui buscando, porque muitas vezes os irmãos veem, às vezes eu gritar aqui, porque muitas vezes tem que dar uma chamada dele, né? Até para não é que é vocês, é que o Espírito quer muitas vezes que a gente ouça.
Mas agora eu quero ensinar. E se eu ver gente dormindo, eu não vou chamar atenção. Se eu ver gente distraída, eu não vou chamar atenção. Porque ensino é assim mesmo. Se você não quiser prestar atenção, você não vai conseguir. Então eu peço que você entenda. Hoje não é pregação. Hoje é ensino. Amém? Amém. Então, o que nós vamos aprender com perdão? Olhando para Mateus, capítulo 6, verso 12, em outra tradução, e na minha, que é a contemporânea e revisada, diz dívidas. Fala para quem está do seu lado, dívidas. Dívidas. Então, existe uma tradução que diz, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Fala para quem está do seu lado, dívidas. Dívidas. Só de falar de dívida, tem gente que já pensou no Serasa. Meu Deus. Pensou no SPC, pensou no caderninho da mercearia, né? Já pensou, né, no caderninho da Avon, Boticário, né? É Jabuti aquele lá? Não, é Jequiti. Amém? Muitas vezes nós não entendemos que isso tem a ver também com o que nós fazemos entre nós. Não tem a ver com comprar ou vender. Tem a ver com deveres. Dívida é um valor devido. É um valor que eu devo a alguém. Dívida é o valor que eu tenho obrigação com alguém. Então é um dever que eu tenho. Por isso que fala, perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo aos meus devedores. Então está falando de uma dívida sim, de algo que eu preciso resolver. E veja que não está falando de uma coisa que talvez eu esteja devendo, não, fala de uma dívida. Então nós não podemos esquecer que se fala de dívida, está falando também de ofensa. Aí a gente fala, você está falando de dever, então a ofensa tem a ver com o quê? É só nós lembrarmos o que é uma ofensa? É uma injúria. A ofensa é uma afronta. A ofensa é uma palavra de depreciação. Alguém falou uma coisa que não devia. Ofensa é uma falta. Ofensa é uma injustiça. Quem entendeu? Então, alguém me deve. Alguém vai me dever o respeito. Alguém vai me dever a honra. Alguém vai me dever por ter falado o que não devia. Mas a palavra de Deus diz que essa pessoa não deve nada. Não está dizendo isso. Aqui não está dizendo de passar a mão na cabeça e dizer, tá tudo bem, perdoa e esquece. Não, não é isso. Antes do perdoa e esquece, é nós realmente pensarmos, a pessoa errou, errou. Porque se está falando de dívida, está falando de alguém que realmente deve pagar. Mas a palavra diz, perdoe eles. Então não estamos dizendo que aquela pessoa não errou, que aquela pessoa não cometeu uma injustiça. O que nós estamos dizendo é que, apesar disso, se queremos ser igreja, precisamos perdoar. Difícil, né, irmãos? Hoje não vai sair um aleluia aqui, não. E eu não estou preocupado. Minha preocupação é o que está acontecendo quando não estão dizendo aleluia. Porque não se engane, o aleluia que está aqui, a canção que a gente toca, o sorriso que a gente dá, o abraço que a gente tem, mas se existem irmãos aqui que não perdoam, eu sei para você, nada disso muda o que vai acontecer quando nós estivermos diante dele. É isso que me preocupa. O aleluia que não é dado não me preocupa. O glória a Deus, ou fala a Deus, não me preocupa. O que preocupa são as entrelinhas. E eu, como pastor, estou aqui para ensinar. Ensinar.
Estou aqui para dizer o que a palavra diz. Não adianta a gente cantar 3 músicas maravilhosas. És minha âncora. É maravilhoso. Mas se sair por essa porta, eu continuo agindo como qualquer outra pessoa, nada mudou na minha vida. Então, quando fala de dívida, está falando sim, alguém deve. Alguém não fez o que era certo. Alguém errou. Mas qual é a atitude de um filho de Deus? Agora eu quero ler com você Lucas capítulo 6. Vamos ler muita Bíblia hoje. Mas muita. Eu não sei nem se sem música vai ainda dar tempo de falar tudo. Porque a minha preocupação, irmão, fala assim, não, a gente prega o resto do domingo que vem. E se domingo que vem Jesus já voltou, como é que faz? Lucas, capítulo 6. Eu vou até confundir o meu querido Vitor Rogério. Vai para o 27, por favor. Obrigado. Digo, porém, a vocês que estão me ouvindo. Quem está falando aqui? Quem sabe? Jesus. Aquele texto ali, quem está falando é? Jesus. Muito bom te ver. Jogou bastante bola, mas está aqui. Amém? Amém. Quem? Seus inimigos. Então está falando lá, fala assim, não, os inimigos de Deus. Não, os inimigos de Deus, não, nem existe inimigo de Deus. Quem é que é páreo para Deus? Então não é inimigo dele, porque até Satanás, ele é office boy do Senhor. E quando ele precisou de alguém para fazer alguma coisa com Jó, falou, vai lá, deixa os anjos descansar hoje. Né? Vai lá, anjo caído. Então aqui está falando quem é Jesus. Amém? Amém. Mas ele está falando para quem? Para mim. E está falando para eu amar quem? Os inimigos. Ah, meu irmão. Por isso que eu tenho que amar corintiano. Não é inimigo, né, mas é adversário, né? Sou santista, tá? Não, não vem com gracinha, não. Mas eu perdoo. Amem os seus inimigos. Não é meu, são seus. Você tem os seus inimigos. E quando eu falo inimigo, não está falando só de inimigo, fala de inimizade. Então, se eu tenho amizade com a pastora Sônia, pode ser que eu não me dou bem com alguém. Aquela pessoa ali fala assim, não, ela é minha inimiga, mas eu também não tenho nada para falar com ela. Então, por que é? Meu santo não bateu com dela. Que é isso? Até nem existe isso. Quem entendeu? Mas tem gente que não vai com a cara do outro. Ainda bem, né, irmão? Cada um vai com a sua. Né? Mas aí diz o quê? Não, não vou com a cara daquela pessoa. Ó, começou a inimizade. Quem entendeu? Amém. Mas a Bíblia diz para você amar quem? Inimigo. Então, quem não quiser ter problema de amar um inimigo, faça amigos. Entendeu? Amém. Então, amem os seus inimigos e façam o bem. Eu estou lendo gibi, irmão? Não. Eu estou lendo o quê? A Bíblia. E quem é que inspirou eles? Palavra O de Deus. Espírito de Deus. O Espírito de Deus. Então o que eu estou lendo aqui, irmão, é a palavra de Deus. É intragável. Não vou dizer para você que é fácil, não. Quando a gente lê um negócio desse, dá vontade de falar assim, não, senhor, o senhor deve ter escrito errado, não é possível. E a gente olha algumas línguas que tem, e fala, não é possível que o senhor pediu para amar essa pessoa. Aí ele pediu. Deixa eu falar uma coisa para você, a porta para entrar ali tudo bem, né? Não é tão, mas é mais fácil entrar por ela. Chegou aqui, abriu a Bíblia, a porta fica mais estreita. Porque aquela ali é para entrar na escola. Para entrar no céu, aquela é a porta. É isso aqui que faz ser muito difícil. Mas se a gente amar, a gente consegue.
Versículo 28. Bendigam aqueles que os maldizem. Orem por aqueles que os maltratam. Pode passar, por gentileza. Se alguém bater em você em uma face, ofereça-lhe também a outra. Tem gente que fala assim, é impossível isso acontecer. Não tem como. Pergunta para o Nick. Se alguém tirar de você a capa, não impeça de tirar a túnica. Estou falando do meu filho porque eu ensinei ele. E quando ele levou um soco na cara, ele não pediu para dar na outra, mas ele não revidou. É isso que a Bíblia está dizendo. A gente leva ao pé da letra. Quer dizer que eu tenho que oferecer? Não, está dizendo não revide. Pode passar. Dê a todo aquele que lhe pede, e se alguém tirar o que pertence a você, não exija que o devolva. Como desejam que as pessoas façam a vocês, assim façam a elas. Você quer que a pessoa te trate bem? Trate bem alguém. Ah, mas eu trato essa pessoa bem, ela que não me trata. Você está esperando dela? Você não entendeu nada. Você está esperando da pessoa? Espere de Deus. Deus vai levantar. Eclesiastes diz, lança o teu pão sobre as águas. Quando lança sobre as águas estão descendo. Então, vai descer o que você colocar. Então, vai abençoar alguém lá embaixo. Mas as águas vão continuar descendo. E depois de muitos dias você vai receber. Isso quer dizer que você tem que esperar do alto. É de Deus. Não se preocupa não. Não veio pela pessoa que você abençoou. Não se preocupa não. Quem semeia, colhe. Verdade. Quem entendeu, diga amém. Amém. Agora diz a palavra, se vocês amarem aqueles que os amam, que mérito terão? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fizerem o bem àqueles que são bons com vocês, que mérito terão? Até os pecadores agem assim. Que mérito terão se emprestarem a pessoas de quem esperam devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores, esperando receber devolução integral. Amem, porém, os seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem a eles sem esperar receber nada de volta. Então, a recompensa que terão será grande, e vocês serão filhos Do Altíssimo. porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Vamos embora, irmão? É claro que a gente vai dizer, isso aí é difícil de fazer. É como todo exercício, meu querido. O primeiro dia dói muito, o segundo dói, o terceiro dói, daqui a um mês já não está doendo tanto, 1 quilômetro já não é difícil, aí você faz 5, já não é mais difícil, até que você vai se exercitando. O problema é que a gente não exercita a piedade. A gente não exercita o perdão. E aí somos fracos para conseguir resistir. Não é o problema, não é o que a pessoa fez, não somos fracos para colocar em prática isso, porque só tem uma forma de ser chamado filho de Deus, fazendo essas coisas. Você está entendendo? Diga amém. Amém. Olha para mim, porque hoje tem muita coisa para falar. Porque em Lucas, então, o que nós vamos ver? Vamos amar quem merece? Então nós estamos agindo contra aquilo que nós recebemos. Porque nenhum de nós aqui merecia Jesus Cristo. Nenhum de nós aqui merecia ser salvo. O que nós merecemos, e foi um pregador que disse isso, e eu tomo isso como uma verdade, o que nós merecíamos era o inferno. Aí você fala, mas que isso, pastor? Romanos, capítulo 6, verso 23. Todos pecaram. Aliás, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é o quê? Então nós temos um problema de pensar que nós somos gente boa e que a gente não merece ir para o inferno. Todos aqui erraram. Aí sim entra Romanos 3:23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos. Quem já nasceu, quem vai nascer, quem está aqui,
todos nós somos merecedores do inferno. Porque se o salário do pecado é a morte, todo mundo aqui tinha que morrer. Eu também. Mas aí vem uma coisa que eu merecia, mas não aconteceu. Isso se chama misericórdia. Deus não dá o que a gente merece. Isso se chama misericórdia. Mas Ele dá o que a gente não merece. Graça. Vou repetir. Eu não dar o que você merece, irmão, é misericórdia. Mas eu te oferecer o que você não merece, é graça. É o perdão. Perdão é oferecer o que a pessoa não merece. Então amar a quem é meu inimigo é oferecer o que ele não merece, é graça, é perdão. Eu orar por alguém que fala mal de mim, eu abençoar aquele que vive me amaldiçoando, isso é ser o filho de Deus. Nessa hora nós estamos nos tornando filhos do Altíssimo. É difícil, irmão? Sim, ninguém está dizendo que é fácil. Mas aqui está dizendo, que diferença nós teremos de quem está lá fora? De quem nunca ouviu uma Bíblia, quem nunca viu um versículo bíblico, de quem não acredita nem em Deus. Vou dizer para você, não há diferença nenhuma, porque nós estamos agindo como o mundo age. É meu amigo, eu sou amigo. Não é meu amigo, é meu inimigo. Gostou de mim, um abraço. Não gostou, um abraço. Então nós estamos agindo como se não tivéssemos diante de Deus. Estamos agindo como se nós tivéssemos sido alcançados pela graça de Deus, porque a gente é gente boa. Então Jesus falou assim, vale a pena morrer pelo Fabiano. Não vale a pena, muitas vezes não vale, olhando para os meus pecados, olhando para as minhas atitudes. Não havia nada em mim que pudesse ser bom para ele morrer por mim. Pensa aí, irmão, nas coisas que nós já fizemos. Quando eu penso nos sapos que eu já explodi, nos morcegos que eu bati, só de criancice, só de meninice, a gente já é ruim desde pequeno. E vai piorando, porque agora a gente não bate mais em morcego, dá tapa em sapo, agora nós estamos nos mordendo. Agora nós estamos nos odiando. Agora nós estamos dizendo que aquela pessoa merece ser punida, porque ela errou. Mas nós estamos esquecendo o quanto nós somos também uma pessoa digna de misericórdia. Talvez não erramos igual, mas, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, pecado é pecado. Pecado é pecado. Porque a gente fala, não faça o que aquela pessoa faz, aquilo lá. Não, o que é isso? Uma pessoa matar o outro. Mas se você odeia o seu irmão, você também é um assassino. E odiar não precisa muito. É só você parar de falar com uma pessoa, você já está começando a odiar. Porque amar aproxima, odiar afasta. Eu estou preocupado de saber muitas histórias dentro da igreja de pessoas que não se falam mais. Sério mesmo, irmão, que semana que vem você vai vir na ceia com a cara mais lavada, tomar a ceia, sem pedir perdão, ou pelo menos reconciliar com o irmão? É isso que nós estamos ensinando aqui? Nós estamos ensinando que é legal ficar aqui nessa igreja. Ninguém está dizendo isso. E uma igreja bíblica, você vai entrar aqui, você vai para outra, onde você for. Se for igreja bíblica, você vai ouvir a mesma coisa. Que história é essa, irmão, que nós estamos agora, sentadinhos aqui, como se estivéssemos todos unidos? Mas muitas vezes tem gente que não consegue falar com o outro. Não consegue nem pensar no outro. Não consegue perdoar o outro. O que ele fez é demais. E o que eu fiz? E o que eu, Fabiano, fiz? Eu vou ler mais a Bíblia. Vamos
Vamos ler agora Mateus 18. Então a pergunta fica, né? A gente só ama quem merece? A gente olha e fala assim, não, isso aí não merece, né? Isso aí, Deus me livre. Não, Deus está me livrando justamente. Deus está deixando na sua vida para tratar você. Você sabe por que as pedras precisam se bater? Elas se batem, muitas vezes estão lá todas cheias de lascas, de pontas. Elas só ficam lisas depois que se batem muito. Então muitas vezes nós estamos nos batendo para nos melhorar. Mateus 18, versículo 15. Ô leitura grande, mas vai. Se o seu irmão, o quê? Pecar, dever, errar, faltar, afrontar, injuriar, injustiçar. Se o seu irmão pecar contra você, vá onde? Vá onde? Vai falar com todo mundo. Vai lá e começa a dizer, essa pessoa fez isso, fez aquilo, essa pessoa aqui. É isso que está dizendo? Não. Vá a sós com ele. Essa é a maior prova que nós não estamos lendo Bíblia. Porque quando eu vejo uma pessoa fazendo uma coisa que é a última a ser feita, é porque ela não lê Bíblia. E quando lê, de repente, tipo assim, eu não estou nem aí para essa Bíblia, eu vou fazer o que eu quero. Estou nem aí para essa palavra, esse pastor, esse pessoal ensinando aí domingo a domingo, que eu devo perdoar alguém, eu já vou chutar o balde. Aí diz, se você for procurar ele em particular, mostre-lhe o erro. Mostra para ele. Não mostra para os outros. Então, ao invés de eu pegar aqui, desculpa, pastor, o senhor está aqui, eu sei que está gravando também. Parabéns. Eu sei que, vamos dizer que é o pastor Giovanni, e sabe que eu errei. O que ele tem que fazer? Pegar o microfone e falar, igreja, é isso? Ele tem que vir aonde? O Senhor. Quem errou com ele? Fui eu. O que ele tem que fazer? Chamar sós. Ah, mas não foi eu que errei? Ali não está dizendo o que errou, vai lá. O errou, não está dizendo que não está nem aí, irmão. Ele acha que fez a coisa mais certa. O que errou acha que fez uma coisa sem intenção. O que errou, muitas vezes, está errando e não sabe. É aquele que está ensinando o outro a fritar um ovo. E ele está jogando o ovo direto, sem jogar um olhinho. Ele está errando, não sabe. Aí você vai lá, opa, vem cá, você fez errado. Talvez é aquele que diz, eu vou fritar ovo, é sem óleo mesmo. Você vai chamar a atenção dele do mesmo jeito, porque está errado. Então o pastor Giovanni vai chegar em mim e falar assim, ó pastor, o senhor falou um negócio aí, só entre nós. Vamos resolver isso aqui, você fez isso, eu acho que não é certo. Segundo a palavra, o senhor está errado. E aí ele me chamou, olha o que diz lá, ó. Se ele o ouvir, se eu der ouvidos ao Giovanni, quem está me ouvindo? Amém. Você ganhou o seu irmão. Amém? Amém. Não perdeu ninguém. Amém. Então ele fez, mas quem errou foi eu. Mas é ele que veio e falou assim, meu filho, deixa eu te falar. Está errado. Obrigado, pastor. Quem entendeu? Amém. Essa é a primeira atitude. Primeira. Segunda. Mas se ele não ouvir, vamos dizer que ele me chamou, eu falei, não. Leve com você Mais um outro. ou dois outros, só que ali na Bíblia diz testemunha. Então que seja uma boa testemunha, tá, gente? Não é o que fica no celular enquanto está conversando. Tá. Não, é uma boa testemunha. E confiável. Não pode trazer também alguém e dizer assim, esse aqui, tudo que eu falar, ele vai concordar. Porque qualquer acusação precisa ser confirmada pelo depoimento de duas Ou 3 testemunhas. Aí porque está espalhando às vezes na igreja, tem gente que fala, todo mundo está sabendo, mas ninguém é testemunha.
Nós queremos testemunhas, não pessoas que estão falando. Para falar, meu irmão, é só abrir a boca. Eu quero saber testemunha. Já teve casos aqui na igreja que vocês nem sabem o que aconteceu. Vocês não têm ideia do que aconteceu aqui. Vocês olham assim, nossa igreja é uma bênção. É, irmão. Mas de vez em quando, é que nem meu cachorro, quando se mete no meio do mato, vem cheio de carrapicho. Aí você tem que ir lá e ficar tirando. Teve conversas aqui, por exemplo, o pastor Léo já participou, né? A pastora Eli também já participou. E que aí eu tenho que chamar pessoas e fazer a cariação. Ah, foi fulano falando fulano, então chama fulano também. Ah, mas o fulano daqui falou de lá, então chama também. Ah, você chama também. Ah, você chama aqui também. E resolveu na frente. Quem entendeu, diga amém. Amém. 3 horas de conversa para chegar e falar assim, a pessoa jurava, no caso uma pessoa jurava de pé junto, eu não falei. Até que falei assim, deixa eu te falar uma coisa. O pai dessa pessoa não é da igreja, tá? E se ele tiver uma doideira assim, de falar assim, quero matar alguém, eu não vou estar lá, tá? Não, fui eu. Fui eu. Eu falei. E ainda falou com a cara mais lavada. Fiz de brincadeira. Ou brincadeira sem graça. Sabe, irmão, sabe por que eu estou falando isso? Podia ter dado morte. Podia ter dado tragédia. Porque não pensa uma coisa, irmão. 2 coisas podem acontecer: tragédia e processo. Porque quem falar uma coisa que não tem como provar dá calúnia e difamação. Quem entendeu? Amém. Então nós temos que fazer o quê? Procurar testemunhas. Aí eu ouvi falar, tá, mas quem é que tem prova sobre isso? Vamos lá. Cadê as provas? Não, porque a pessoa que disse é confiável. Se ela é confiável, por que todo mundo está sabendo? Se essa pessoa é confiável, por que todo mundo está sabendo e o pastor não está sabendo? Porque a pessoa confiável no livro de Coríntios, para quem não, aliás, a carta de Coríntios, foi a família de Cloe. Fiquei sabendo através da família de Cloe. Imagina eu chegar aqui e falar assim, gente, eu estou sabendo um problema que o Maia Maria contou. Todo mundo vai fazer assim, hã? Também não cumprimento mais. Quando ele sair daqui, eu já falei assim, porque eu gosto, mas sabe que a gente conversa. Mas por que eu estou falando isso? Você imagina, irmão, lendo a carta. Vamos ler a carta do apóstolo Paulo. Olha, ele mandou uma carta, vamos ler. Aí está lendo assim. E não era uma vez não, tá? Tinha vários locais. Então a carta era levada para vários locais. Imagina, cada vez que abria, família de Cloe. Mas foi a única família que informou Paulo. Todas as outras deixou Paulo pensar que estava tudo bem. Quem é que estava fazendo o que é certo? Fala, irmão. Família de Cloe. E que ainda deixou você falar do próprio nome. Numa carta que está 2000 anos depois ainda está sendo lida. Família de Cloe até hoje, ó. Orelha quente. Mas foi a única que fez o que é certo. Quem entendeu? Amém. Então nós estamos sabendo, vamos chamar. Outra coisa, então fala comigo assim. Primeiro chamar no particular. Primeiro chamar no particular. Fala comigo, depois chamar. Depois chamar Testemunhas. testemunhas. Terceiro e último, né? Se ele se recusar a ouvir eles, conte a quem? A igreja. Graças a Deus, tudo que eu resolvi hoje parou da segunda. Testemunhas. Ainda não tive que contar para a igreja. Eu espero que muita coisa continue assim. Porque eu tenho evitado muito. Porque eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão. Eu faço minha parte não traindo minha esposa. Eu faço minha parte não comprando para não dever ninguém.
eu faço minha parte para não entrar em confusão. E se eu entrar, eu peço perdão e resolvo logo. Se eu estiver na rua e uma mulher estiver da igreja, como já fiz com algumas pessoas aqui, algumas, bem algumas. Tá eu sozinho no carro, vai entrar na frente e fala, eu sei que você entendeu, mas vai no banco de trás, porque na frente não. Sou homem de Deus, eu vou prezar pelo meu testemunho. Vai ficar na casa, a mulher está lá sozinha, pode entrar, meu marido não chegou, foi de maneira nenhuma, eu não entro aí. Obrigado pela hospitalidade, mas sem um homem aí dentro, não entra. Eu prezo pelo meu testemunho. Quem entendeu? Amém. Então, irmãos, eu faço tudo isso para que você possa ter orgulho de falar que ele ali é meu pastor. E principalmente para que Jesus diga que aquele ali é meu servo. Amém. Então tudo que eu faço é justamente tentando fazer com que tudo concorra para o bem e não para o mal. Agora pensa bem, se essa igreja acabar por causa de um ou dois que não sabe perdoar, graças a Deus a culpa não vai ser minha, porque eu estou ensinando. Agora se preocupe que se houver um problema, um câncer dentro da igreja, que mata a igreja, se preocupe porque a responsabilidade é dessas pessoas que não souberam agir conforme a palavra. Está claro? E a última, então conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja? Aí trate ele como gentil publicano. Sabe o que está querendo dizer? Se ele não aceitou nem a igreja, meu irmão, deixa ele para lá. Graças a Deus ainda não chegou muitas coisas a acontecer aqui sobre isso. Quem entendeu? Diga amém. Amém. Então fala comigo. Quando tem um problema, Quando tem um problema, você está meio fraco para falar por causa do frio ou porque o negócio está feio? Não fala. Quando tem um problema, de disse-me disse, e de que alguém errou, que realmente pecou, minha atitude. Fala, primeira é chamar a pessoa. Fala, segundo é chamar testemunha. Fala, terceiro é chamar o pastor que vai contar para a igreja. E o último, aí deixa para lá. Quem entendeu? Amém. O problema é que tem gente aqui que ainda não chamou no particular, não chamou testemunha, não contou com o pastor, mas já deixou a pessoa para lá. É o último recurso, não é o primeiro. E tem gente dizendo, não falo mais com esse irmão, também não cumprimento mais, não quero saber mais dessa pessoa. Ué, mas já usou todos os recursos? Já chamou no particular e disse, meu irmão, vem cá. Você falou isso mesmo? Você falou mesmo isso? Falei. Não falei. Peraí, então eu tenho testemunho. Vem cá, vocês aqui. Não falei. Então vou ter contato com o pastor. Se quiser já pode desde o primeiro me chamar, tá? Eu gosto umas coisas assim, né? Porque eu já vou descendo logo os 2 pés no peito espiritual dessa pessoa. Uma voadora Bruce Lee cristã. O cara acordar logo. Sabe por quê, irmãos? Eu estou falando isso porque tem gente que vai já direto no último. João Manuel? Ele? Falou isso? Também, não falar. Fala mais coisa não. Fala coisa não. Pensando que eu sou o quê? Eu penso que você é um filho de Deus. E um filho de Deus primeiro vai resolver e saber. É verdade que você falou isso? Tem um casal que sabe aqui, algumas pessoas que sabem, teve uma pessoa que falou mal de mim numa reunião. E alguém me contou. Eu fui perguntar para essa pessoa direto, eu fui nela. Eu quero saber, você falou isso mesmo? Eu falei, pois é, isso é mentira. Não me disseram, eu falei, mas foi, você ouviu da minha boca? Não. Então, não diga o que eu não falei. Resolvemos o nosso problema. Quem entendeu, diga amém. Amém. Vocês estão entendendo que isso aqui tem a ver, tudo tem a ver com a igreja?
Amém. Não, e tem a ver também com a sua vida lá fora, porque senão, meu irmão, é impraticável viver em família, é impraticável ter amigos, você nunca vai conseguir. Então Jesus não está ensinando negócio só para a igreja, ele está ensinando para a gente realmente ser uma pessoa de Deus. Quem entendeu? Amém. Fora situações que falam no nome da pessoa, a pessoa fala assim, tá tudo bem. Foi ele que falou mesmo. Eu duvido, mas eu acho que não falou. Ué, então vai falar com a pessoa. Entendeu, gente? Agora, o Léo na minha frente falou um negócio. Eu já não gostei, falei com ele. Papá, resolvemos. Próxima vez que se encontrou, já se encontrou, me perdoa, tá perdoado, irmão, tá tudo bem. Glória a Deus, vamos embora. Amém, irmão? Amém. O problema é quando começa a acreditar em coisa que ainda nem sabe se é verdade. Não, pastor, é verdade. Pois é isso que você não está entendendo. O que não é verdade é mentira. Então você vai lá e corrige, não conte mentiras. Mas quem fez realmente aquilo, a Bíblia diz, ele errou. Mas perdoe a si mesmo. Chame atenção, você não devia ter feito isso. Você não devia ter falado isso. Você não devia ter dito essas coisas, espalhado isso. Fale, tem que corrigir. Mas não termine dizendo, nunca mais vou falar com você. Não, você errou, meu irmão, mas eu te perdoo. Viu como ia ter pouco amém, aleluia aqui? Porque é isso que está acontecendo. Nós estamos envergonhados, muitas vezes, da vida que nós estamos desempenhando aí dentro da igreja. Onde quando fala assim, abraça fulano, a pessoa fica até desviando. Né? Maia não. Hoje você vai ser meu exemplo, tá? Não, Maia não. E aí a gente já fica assim, abraça aqui, irmão, abraça aqui. Aí quando ele termina de abraçar, o Maia está vindo, não, continua. É, meu irmão, hoje é um negócio, né? Isso mostra o quanto a gente está vindo para a igreja, mas não está realmente indo até Jesus. Versículo 18. Em verdade lhes digo que tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Em verdade também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês por meu Pai que está nos céus. Amém? Amém. Tem a ver com oração, amém? Amém. Tem a ver com concordância, amém? Então por que esse texto está logo depois sobre tratarmos um assunto de perdão? Está falando só de oração? Bora, vamos orar aqui. Senhor, mata aquele irmão. Misericórdia. Vamos lá, 2 ou 3 é suficiente. Você concorda comigo? Senhor, dá um jeito nele. Pode, mas se já for oração, ainda vai. Vocês estão entendendo que está falando não é só de oração? Está falando do seguinte, ligar, em algumas traduções diz atar. Prender. E quando fala desligar, é desatar. Soltar. Ele está dizendo, porque o céu já perdoou, você concorda? Porque, meu irmão, cuidado. Tem gente que você está condenando, que Deus já perdoou. Deixa eu fazer uma pergunta. Hitler seria salvo, sim ou não? Seria, não? Jesus morreu por ele? Morreu. Esse Lázaro, que fez e aconteceu aqui, matou famílias e famílias. Se ele dobrasse o joelho e falasse assim, não me perdoa. Nós ia ficar assim meio... Eu imagino ele entrando aqui, eu vim cultuar, todo mundo, pronto. Não olha de olho fechado não, irmão. Não é errado não, irmão, porque o próprio Saulo era um assassino de irmãos da igreja, e quando ele converteu, tinha muita gente que falou assim, abre o olho, não olha de olho fechado não. Quem entendeu? Amém. Mas Lázaro, esse rapaz que atormentou aí, que ficou escondido, fugiu e deixou um monte de gente. Se ele dobrasse o joelho e falasse assim, Jesus, me salva, me perdoa pelos meus pecados. Eu matei, mas eu quero perdão. E aí? Perdoa ou não? A pergunta é, e se fosse alguém que ele matou da sua família? Né? Pois é, por muito menos a gente está matando pessoas. Porque no momento que eu não quero cumprimentar, não quero conversar, não quero relacionar, eu estou matando.
Meu Deus. Começou o processo de morte, é tortura. Você está torturando a pessoa. Mas ela merece. Vamos falar de merecimento? Vamos? Jesus morreu para perdoar até quem nós não queremos perdoar. E aí está fazendo a pergunta, e aí, vocês vão ligar ou não vão? Porque aqui já está ligado. Porque o perdão não foi dado na hora que você perdoou, o perdão foi dado na cruz. Jesus já perdoou lá na cruz. Você pensa que Jesus já não viu todos os assassinos? Você pensa que doeu aquela cruz por causa dos cravos? Não, Jesus estava sofrendo porque ele estava morrendo, porque ele sabia que ia matar a gente. Mas ali ele estava esperando, mas eu estou esperando que essa pessoa se converta. Eu vou morrer por ela. É incondicional, eu não vou morrer por quem merece, esse aqui merece. Eu vou morrer por todos. Nós é que estamos querendo ser melhor do que Deus. Esse não merece. Ele não merece. Como eu também não. Então, se eu fui perdoado, Deus perdoa. Aí diz a palavra: pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estou no meio deles. Você acha que isso aqui está falando do quê? De oração só? Vamos lá, vem cá, pastor. Eu errei. Amém? Amém. Amém? Amém. Quantos tem aqui? 2. Qual é o terceiro que está aqui? Então tem o ofensor, o ofendido e o perdoador. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome. Você acha que é para pedir, mano? Vamos reunir nós 3 aqui, porque Deus vai falar, também maioria. Se tiver 4, é trindade, nós 4, convence. Não, não é nada disso. Tem alguém que errou, tem alguém que me chamou a atenção e tem a presença do Espírito Santo. Ora, concordam, está tudo certo. Obrigado. Quem entendeu? Glória a Deus. Amém. A gente pensa que é só para oração. Né? Você fala, não, isso não tem nada a ver. Vamos continuar com o texto. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar? Ele estava perguntando o quê? Então, como é que é? Eu posso pedir o que eu quiser? Isso foi a continuidade da conversa? Foi ou não foi? Não. A continuidade da conversa foi sobre o que, igreja? Perdão. Perdão. Quantas vezes eu deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Sabe por que ele falou 7? Porque lá no Antigo Testamento, quando falava, o próprio Deus deixava acontecer uma situação que era 3 vezes. E aí a gente pega para o dia de hoje. Uma, tá bom, é pouca coisa. 3 é demais. Aí ele aumenta, ele fala assim, deixa eu aumentar um pouco para dizer o quanto eu estou interessado em perdoar. É só 3? Não vou nem dobrar, eu vou fazer logo 7 na perfeição. Quantas? 7 vezes? Aí vem a resposta. Jesus respondeu: eu digo a você que não até 7, mas até o mesmo pecado e até mesmo no mesmo dia. Aí você fala, então tem que ficar contando? Não, essa é a questão. Já pensou você contando? Aí fala, quantas vezes você perdoou a pastora? A pastora está ali atrás agora. Está perdoada. Né, o braço dela. Aí a pastora pergunta para mim, quantas vezes eu perdoei a pastora? Pergunta. Quantas vezes você perdoou a pastor? Perdi a conta. Mas esse é o ensino que Jesus está dando. 70 vezes 7 é para você não contar. É para você fazer como um filho de Deus. Faça normalmente. Você já pensou você ficar contando cada pecado que uma pessoa te faz? Não. Acabou os cadernos. Não tem contabilista que possa fazer o que uma pessoa faz comigo. Imagina várias. Ó, essa aqui já é a 432, hein? Está acabando suas chances. É assim ou não?
Jesus está ensinando o quê? Perca a conta. O importante é perdoar. Perdoa. 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 Continua. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Pode passar. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia 10.000 talentos. Vou parar aqui só para você entender. O rei é Jesus, amém? Amém. Ele chamou um dos seus servos. Um dos seus servos. E esse depois lá na história diz que chamou o conservo. Onde estiverem 2 ou 3. Sabe quanto é 10? Por favor. 10.000 talentos em prata nos dias de hoje? 3 milhões de dólares. Não, você não entendeu. Em outra tradução, segundo o costume judaico, o valor era 10 milhões de dólares. Amém? Amém. Só que na conta do ouro, 150 milhões de dólares. Mano, eu enterrava vivo, eu mesmo. Eu não vou nem lá, porque eu vou morrer. Era uma dívida o quê? Impagável. E você não entende. Pelos nossos pecados, nem 150 milhões de dólares. Porque se colocar aqui, cada um deve, é impagável. Mas Jesus pagou. Jesus perdoou. E aí está. Pode passar. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, a sua mulher, os seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar. Isso está na lei de Moisés. Ele não está fazendo nada de errado. É para mostrar quanto o Senhor respeitava a lei. O servo prostrou-se diante dele e implorou: tem paciência comigo e tudo te pagarei. Irmão, uma pessoa te deve. Vontade de rir, o Senhor cobra cada piada, né? 150 milhões e o cara lá todo acabado, de Havaiana. Havaiana lá na época. E ele chega e diz assim: tem paciência comigo, tudo isso eu vou pagar. Bom, o rei já sabia, esse homem não vai pagar. Quem está entendendo? Amém. Olha o que diz à frente. O Senhor daquele servo teve compaixão dele, olhou para a sandália, cancelou a dívida e fez o quê? Olha para mim, irmãos. Quem é aqui que deixa uma pessoa com 150 milhões de dívida embora? Quem deixaria? Não, vamos falar sério, ninguém deixaria. Mas esse é tipo assim, irmão. Eu estou com um Fusquinha, eu bati num carro Tesla, BMW. O cara olha para mim e fala assim: vai em paz e não peques mais. Eu vendo meu Fusquinha, não pago o parafuso da Tesla. É impagável. Quem entendeu? Amém. Então você consegue imaginar aquele senhor olhando para aquele homem e dizer: vou perdoar ele. Vou perdoar ele. Tenho compaixão dele. Pode passar. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus Conservos. que lhe devia 100 denários. Você sabe que era 100 denários comparado com 150 milhões de dólares? 12 dólares. 12. Esse homem aqui devia estar devendo porque comprou na Shopee com taxas. E aí diz: encontrou nos conservos que devia 100 denários. Ele o agarrou e começou o quê? Sufocá-lo. Sufocá-lo. Dizendo: pague o que me deve. Pode passar. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo e pagarei a você. Pode passar. Ele, porém, não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na Prisão. atando ele, prendendo ele, não soltando ele por causa de 12 dólares. Volta lá, por favor. Até que pagasse A dívida. Pode passar. Quando os servos que eram companheiros dele viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar para quem?
Seu Senhor. Para os amigos deles. Foi contar lá para o Maia e Maria, que eu estou usando hoje Maia e Maria. Foi contar para o Maia e Maria. Não. Foi isso? Não. Contou para quem? Senhor. Então, irmão, quando você quiser contar alguma coisa, conta para quem resolve. O problema nosso é que a gente conta para quem não resolve. Até quando a gente vai numa loja, a gente manda chamar um gerente. Porque quando a gente chega na igreja, quer resolver com todo mundo, menos com quem pode resolver. Ah, mas se estiver doente, chama o pastor, ele ora. Se for para ungir a casa, chama o pastor, que ele unge. Mas na hora de resolver o problema, conta para todo mundo, mesmo com o pastor. Aí fica difícil, né, irmão? Aí depois tem coisa de um ano que a pessoa me traz aqui para resolver. Ué, mas contou para todo mundo e agora quer que eu resolva? Então o Senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Pode passar. Não deveria você ter o quê? Tido misericórdia. Do seu conservo, como eu tive de você. Pode passar. Irado. Esse rei estava o quê? Irado. Ao governo do ódio. Vai estar irado. Na igreja do amor? Ué, mas fez coisa errada, você quer o quê? Que passe a mão. Então ali está dizendo o quê? Estou irado porque você não ofereceu o que eu te ofereci. Eu te perdoei. Perdoe também. O seu Senhor entregou ele aos o quê? E alguns diz verdugos, e alguns diz os perturbadores, alguns diz os carrascos. Até que pagasse tudo que... Pode passar. Assim também fará o meu Pai Celestial a vocês, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Vamos embora? Vamos embora? Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Perdão é a demonstração do amor. E perdão precisa ser dado. Aquele homem, olha para mim, aquele homem foi perdoado. E sabe o que ele fez com o perdão que ele recebeu? Botou um preço de $12. O que nós estamos fazendo é totalmente contra a palavra. Totalmente contra o que Deus faz por nós todos os dias. Porque todos os dias a gente erra. Todos os dias a gente pensa alguma coisa. A gente fala, ainda bem que eu não falei. Pensou, meu irmão, já tem que pedir perdão. Quem entendeu? Amém. Por isso, quando nós lemos uma palavra como essa, nós temos que entender que o perdão ele tem que ser oferecido. Porque assim como eu e você não podíamos pagar a nossa dívida, Jesus também fez algo por nós. E então nós precisamos fazer isso por alguém. O que é? Barata? Rato? Perdoa ele. É bicho de Deus. Quem entendeu, diga amém. A gente ri um pouquinho, mas a coisa é mais séria, né? Quem entendeu? Amém. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Amém. Porque tem gente que quer converter e quer ser salvo, mas não quer perdoar. Como é que é isso? Eu quero ler com vocês agora Colossenses 2,14. No telão está escrito: e cancelou a escrita de dívida. Fala comigo, e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que era contra nós. Ele a removeu, pregando-a
na cruz. Na cruz. Esse é o nosso rei. E foi lá e disse: eu vou pagar essa dívida, que você não pode pagar. Mas quando alguém te procurar, faça o mesmo que eu fiz por você. Nós já teve muita gente que me deveu dinheiro mesmo. Situações que eu olhava assim, a pastora até olhou: você vai fazer isso? Vou. Porque eu não vou ganhar nada além de dinheiro. Eu quero ganhar um amigo. Porque ganhar dinheiro e perder o irmão, quem entendeu? Quer dizer que tudo agora você tem, não, ninguém vai pagar mais nada para mim, está tudo bem. Não estou falando isso, mas se aquilo está impedindo você, até dinheiro você tem que começar a perdoar. Quem entendeu? Situações, irmão, vocês não imaginam. E aqui tem gente que não tem ideia do que eu e a pastora já passamos. Quem viu minha filha aqui semana passada? Amém. Tá bonitinha, loirinha, fofolete. Estava aí, o marido Isaías. Ela errou comigo. Ela errou. Fala para quem está do seu lado. Você sabia que a maior dor, Sabia que a maior dor, ela não vem ela não vem de quem está próximo de você? de quem está próximo de você. Fala para essa pessoa: a maior dor vem porque você criou Porque você criou expectativa. expectativas. Se tem alguém que não pode falhar comigo, é a minha família. Pois quando acontece, você sofre muito mais. É porque você criou expectativa. O que é expectativa? Eu espero isso dessa pessoa. Ela fez isso, e se chama decepção. E a decepção é tão grande que você sofre mais. Aí eu pergunto para você: quem andava com Jesus? Multidões, pessoas, discípulos. Olha para mim. Mas sabe o que acontecia com Jesus? Jesus chegou, olha para mim, irmãos. Jesus chegou e perdoava. Eu perdoo os seus pecados. Você está perdoado. Sabe quem é que ele não liberou perdão de palavra? Pedro. Pedro negou Jesus. Você não vai ver a história de Pedro, Jesus chegar e falar assim: não vou fazer peixe para ninguém não. Que negócio é esse? O homem ainda está pelado? Você não viu Jesus falar assim: Pedro, vem cá. Estou sabendo que você me negou, né? Eu falei. Não. Sabe por quê? Porque nós fazemos o inverso. Quem está próximo é amigo, é íntimo. Esse aqui é meu amigão, minha amigona. A gente cria uma expectativa que a pessoa nunca vai errar. E se errar, não, mas é meu amigo, é minha amiga, é minha família. Aí você sofre. Jesus, ele sabia tanto que quem estava do lado dele ia errar, que ele falou: Pedro, você vai me negar, tá? Mas eu estou preparado. Judas, me trair, foi surpresa para os outros. Ele falou: eu já sei quem é. Por isso que Jesus não entrou em crise. E os discípulos, todos me deixaram. O que eles fizeram? Traíram minha confiança. Jesus não colocou expectativa neles. A única coisa que Jesus queria, depois que soube que eles fizeram, se Judas pudesse, mas ele fez com Pedro. Aí eu pergunto para você: quando Jesus chamava só 3 discípulos, Judas estava no meio? Estava? Então quem é que estava mais na intimidade? Pedro. Se fosse alguém, podia morrer Pedro, né? E Judas aí, ó, podia ter uma chance de andar com ele. Não, não. Justamente o que andava lá na rodinha dos 3, olha para mim. Jesus chegou lá e falou: Pedro, caiu o peixe, vem cá, meu filho. Eu imagino Pedro assim: é agora. É agora, é agora. Deixa eu preparar aqui. Eu vou ter que responder. Por que você negou? Por que você negou? Não, Jesus inverteu a pergunta. Você ainda me ama? Você acha que você fez uma coisa que eu não espero? Eu sei que você vai errar.
Eu sei que você não é perfeito. Eu só quero saber uma coisa. É isso que importa. Você me ama? Amém? Amém? Só que o que a gente faz? Vamos tirar foto, uma selfie aqui, tá? Vamos fazer um history, vamos fazer um rios, vamos fazer um Rio Amazonas. Vamos postar na rede social a amizade que a gente tem. Aí quando acontece um problema, o que acontece? Eu não esperava isso dele. Sério? Pois quem mais convive com a gente na intimidade é o que mais provável que possa nos trair. Eu sei o que eu estou falando, porque minha filha fez isso. Só que eu tive que passar por cima do orgulho e da posição de pai e chamar e dizer: quem é que está evitando que eu peça perdão para minha filha? Natan saiu de casa, fez o que fez e tal, não sei o quê, e mandou para mim: só me perdoa. Eu falei: olha lá a mensagem que eu mandei no mesmo dia que você saiu. Eu escrevi: você me chateou, mas eu te perdoo. Perdão não é sentimento, meu irmão. Perdão é consciência. Eu sei que olhando para o meu pai, todo dia eu tenho que pedir perdão. Então quando alguém me pedir e precisar, eu vou liberar. O problema é que a gente olha assim, ó, para quem fez, e a gente esquece do que a gente faz. Aqui esse homem, vamos ler agora em Romanos 3:23. Eu acho que não vai dar tempo de cantar hoje. Meu Deus. Se quiser, eu mando a música para você cantar em casa. Quem achou? Fala comigo assim: pois todos pecaram. Pois todos pecaram E estão destituídos e estão destituídos da glória de Deus. da glória de Deus. Fala comigo: todos somos Todos somos imperfeitos. imperfeitos. João 8. João capítulo 8, verso 3 ao 11. Quem está com muita tosse aí, se estiver com sem luz de frio, gente, cuida-se, tá? Já vem mais aquecido semana que vem, viu? Sei que não é fácil. Já vai perdoando, tá? O culto já é perdão, então vai perdoando. João 8, capítulo 3, verso 3 ao 11, parece. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Bom, surpreendida é o seguinte: no ato. Pega aí o quê? No ato. Flagrante. E aí diz: fizeram-na ficar em pé diante de todos. Passa. E disseram a Jesus: mestre, essa mulher foi surpreendida no ato de adultério. Na lei, o que fica estranho é como é que eles deram flagrante, né? Não, não falo isso não, para outro dia. Por isso que é fariseu, né? Na lei, porque não tinha GPS, não. Não, vamos para cá mesmo. Na lei, Moisés nos ordena o quê? Tais mulheres. E você, o que tem a dizer? Vá para frente. Eles estavam usando essa pergunta para testá-lo. Você sabe que tem gente que testa o que a gente faz? Olha lá, perdoa esse. Vamos ver se o pastor também perdoa aqui. Fariseu. Então não está querendo ver a coisa certa, quer ver o circo pegar fogo. Jesus, porém, inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela. Ele inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram, acusados pela consciência, foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos, até que Jesus ficou só com a mulher que estava diante dele. Então Jesus se pôs em pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão os teus acusadores?
Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor. Disse ela. Jesus declarou: eu também não a Condeno. não, aí a gente falou lá, Jesus viu coisa errada, não falou, fez nada certo, deixou a mulher embora. Não, ele falou aqui: vai de agora em diante, abandone a sua vida de pecado. Fala comigo: a lei mata. Fala: a graça salva. O problema é que a gente quer lei para os outros e quer graça para os meus erros. O que o outro fez, taca a pedra. O que eu fiz? Por favor, né? Você sabe, eu erro, né? Que coisa. Então quando você errar, fala: vem, pode tacar a pedra, me mata aí. Viu como a gente faz, irmão? A gente às vezes não observa. Eu anotei aqui algo. Fala comigo: apedrejar. Me faz parecido com quem? Mas se eu perdoar, me faz parecido com quem? Com quem eu quero ser parecido, irmão? Então vamos parar de tacar pedra? Agora, a mulher errou ou não errou? Errou. Só que se aplicar a punição, ela ia morrer. O que ela precisava não era morrer, era se arrepender e nunca mais viver uma vida de pecado. Então o que ela precisava era perdão. Você já pensou, irmão, se a gente tacar pedra em cada um que errar aqui? Ia faltar pedra. Acabou as pedras. Não vai ter mais pedra. A gente vai ter que tirar a pedra daqui e falar: olha, eu matei isso aqui e vou usar para atacar no outro. Vai acabar as pedras, irmão. Não tem pedra no mundo que dê conta dos pecados que a gente tem. Então o que a gente tem que fazer? Fala para quem está do seu lado: perdoa. Cara. Não está dizendo, irmão, que você tem que passar por cima e falar: você fez aquele negócio, está tudo bem. Não é isso. É chamar como a Bíblia diz: vem cá, você errou, você fez errado, mas eu te perdoo, irmão. Minha filha fez isso. Você quer? Eu falei: não, ela errou. Ela errou. Quando eles pensaram que eu ia falar assim, eu falei: não, mas eu te perdoo. E eu quero que você me perdoe. E eu peço a Deus, como a oração de Estevão, enquanto estava sendo apedrejado: não acredites este pecado na conta deles. Perdoa eles. Eu falei: não quero que vocês escolham nada do que vocês fizeram comigo. Eu quero que Deus abençoe o casamento de vocês. Amém. Quem entendeu, diga amém. Amém. Falta só 50 versículos. Amém. Fala comigo: eu quero viver uma vida de misericórdia e de graça. Vamos ler agora Mateus 7, versículo 20 ao 23. Assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. A vontade dele é que você apedreje ou você perdoe. Perdoe. 23. Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Fala assim: pelos frutos se conhece a árvore. Perdoou, então você é filho de Deus. Vamos para o versículo de Atos 20, 35, parte B. Aí ele diz aqui, sobre a conduta dele lá e tudo que fiz. Mostrei a vocês que é preciso trabalhar arduamente para ajudar os que estão em necessidade, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse, pode passar: mais bem-aventurado coisa é dar do que receber. Amém? O que é dar, então, irmãos? Lucas 6,38. Deem
e será dado a vocês. Se você der perdão, vai ser dado perdão para você também. Perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo aos meus devedores. Está falando do que eu fiz e estou garantindo meu futuro. E aí ele diz, uma boa medida, não é qualquer medida, viu, irmão? O perdão é assim, vai. Isso não é perdão, isso é enxotar a pessoa. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Pois, vamos lá, vou deixar vocês lerem. Medida com que mediram será usada como medida para vocês. Do jeito que você medir a pessoa, Deus vai medir você. Se a medida é de perdão, você será medido com perdão. Fala comigo, aquilo que eu semear. Aquilo que eu semear. Nesse caso, meu irmão, é isso mesmo, você vai colher. Quem entendeu, diga amém. Amém. Quem quiser trazer uma água, está perdoado. Uma água. Isso. Eu estou começando a ficar seco aqui. Perdão aí, irmão. Mateus 8, 10, 8. Mateus 10, 8. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. E aí diz o quê? Vocês receberão de graça. Traz água para todo mundo. Eu acho que esse é o problema. Tá, eu vou acreditar que foi um momento de deslize. Vamos lá. Todo mundo falando aqui, ó. 1, 2 e... Você recebeu de graça? Dê de graça. Por que a gente recebeu de graça? Faz assim, vamos lá. Quero pedir uma coisa aqui. Quero pedir que o Léo, vem cá. Pastor Léo. Às vezes é um equívoco, mas eu sei que não tem problema chamar de pastor. É pastor, né, irmão? Perdoa. Pronto. Eu vou pedir uma coisa para você. O que eu pedi para ele é o seguinte: ele vai segurar e vai ter que correr e tocar em alguém. Quando ele tocar em alguém, essa pessoa vai respirar. Ele. Não é você, não, é ele. Ele vai fazer assim. E vai correr em alguém e tocar. Quando tocar, ele vai poder soltar. Só que ele não vai poder puxar de novo. Ele tem que voltar aqui para poder respirar. Você vai entender, meu irmão. Entendeu, né? Então não vai muito longe. Puxa o ar. Vai, não solta. Toque em alguém. Vem para buscar de novo. Vai alguém agora. De novo. Vai alguém. Toma ar de novo. Vai alguém. Obrigado, pastor, por ser tão... Pode sentar. Viu que exemplo de humildade? É um pastor, mas não é ridículo. É um servo de Deus. Amém. Vamos agradecer o pastor? O que a gente paga hoje? Fala assim, água. Água. Luz. Luz. Você já pensou o dia que a gente vai pagar ar? Por que a gente não tem hoje alguém pagando ar? Tem abundância. É impossível, irmão. Não tem como estocar ar. Deus dá o ar. Quem entendeu, diga amém. Amém. Sabe o que é hoje o perdão? Recebi perdão. Receba perdão. Recebi. Olha o que acontece se eu receber o perdão e não liberar.
eu vou morrer. É por isso que quem retém o perdão começa a adoecer. Por que isso não é daqui? Gênesis 2:7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e fez o quê? O primeiro movimento de sopro veio de Deus. Todos os outros dependem de nós. Continue recebendo e entregando. O que de graça recebestes, de graça dai. O que de graça recebestes, de graça dai. Não retenha o perdão, porque senão você que vai morrer sufocado. Glória a Deus. Você entendeu? O ar que Deus deu, o perdão que Ele deu. Isso quer dizer que o oxigênio da igreja, escuta o que eu vou dizer, o oxigênio da igreja é amor, é perdão. Que se isso acabar, o corpo de Cristo não resiste. Eu estou falando aqui que a pessoa que está errando não está errada? Não, estou falando que ela vai errar. Mas se você segurar esse ar, esse perdão, quem morre é você. Fala comigo. Dar para receber. Para receber. Melhor é dar do que receber. Do que receber. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Isso quer dizer, meu irmão, já pensou se eu pegar aqui uma bexiga e eu só dar para ela? O que vai acontecer com a bexiga? Uma hora vai estourar. Tem gente que só quer receber perdão, mas não quer dar. Cuidado para não estourar. Fala para quem está do seu lado. Dê e você receberá. E você receberá. Fala, dê e você receberá. Eu quero passar agora um vídeo. Pode apagar a luz, por gentileza, o apoio. Ou quem quiser apoiar. Eu não escalando ninguém, né? Amém. Quem quiser apoiar, apoia. Quero agradecer o Roger que está dando essa mão aí. Vamos ver, ó. Presta atenção. Se chama telefone sem fio só com gesto. Nem me gosto do papo. Presta atenção. Ainda está parecido, né? Nem ligou. Já foi, sentou e já foi andando. O outro olhou e falou, ué, tá bom, tá bom. Vamos passar. Não, que coisa bem feita.
Marketing Desmanche, esse cara que nos anteriores do Branco Santo. Não. Você já não tá no modo mais, não. Você já tá. Ai, ai. Esse é o que anda com a moto sem as mãos. Olha. Que é isso? Vai ver, vai ver. Da igreja toda. Já tá dando, já. Ai, ai. Não, o original da cena lá. Ai, ai. Salve. Essa fila não acabou. Nossa, quantos meses que é isso?